cantaram, milhões testificaram da sublime graça, e assim devo fazer. Minha alma deseja cantar sobre a transformação que a graça nos traz. As pedras clamarão se eu não falar, se eu não dizer o que Ele fez por mim. Então esta não é somente uma canção, mas meu testemunho sobre a graça. Encontrei sublime graça, maravilhosa, preciosa graça, que libertou e selou minha alma, graça que sarou e me restaurou. Encontrei o amor de Deus, divino amor que vem. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que vocês estiverem sintonizados neste canal. Estamos retomando aqui as nossas atividades e fazendo o reinício, das nossas programações. A palavra falada é a semente original. Desta feita, nós vamos... o último vídeo, última programação que fizemos, só saiu os hinos. Eu quero até pedir desculpas para os nossos ouvintes, porque nosso ambiente aqui ainda não é totalmente acústico e às vezes ouve-se barulhos externos, mas isso eu creio que é compreensível por todos. Então, estamos reiniciando de novo, porque a tecnologia bate na gente assim, não é mais jovem, né? Os jovens têm mais facilidade para mexer com o sistema eletrônico, essas coisas, mas a gente tem um pouco de dificuldade, mas vamos aqui com a ajuda de Deus, fazendo o que damos conta de fazer, né? E vamos iniciar novamente, né? Continuar a nossa programação. Eu creio que desta maneira que vamos reiniciar novamente, eu creio que vai dar certo agora, porque a gente vai fazer um método aqui que vocês poderão ouvir assim, mais tranquilamente, porque a gente vai fazer um processo que vai ter uma sequência de assuntos, né? E eu creio que as programações serão de uma maneira assim contínua, né? Vamos dizer, um dia, outro dia e assim por diante. Pois bem, como eu estou falando com pessoas que são, vamos dizer, familiares, né? Pessoas familiares no sentido espiritual da mensagem, pessoas que creem na mensagem. Pode ser que alguma pessoa que não conheça a mensagem possa se esbarrar com o nosso vídeo, mas na grande maioria será pessoas que
compreende, vamos dizer assim, esses erros, né, esses erros técnicos, vão ter mais facilidade de entender isso. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, eu desejei muito, na programação passada, entrar em um assunto muito, muito importante para nós que cremos na mensagem, é sobre o plano de Deus, plano de salvação que Ele programou na sua mente antes da fundação do mundo. Então, o profeta, ele tinha tanta visão do que Deus estava realizando, do que Deus tinha realizado, do que Deus planejou. Não que ele foi um estudante teológico da Escritura, mas ele foi um vidente, um profeta, o último profeta enviado por Deus a toda a terra. E ele nasceu com essa incumbência de revelar todos os mistérios. Por isso, para ele, era claro como um dia, olhar nas Escrituras e ver o que aconteceu. Ele via o plano, ele viu o que Deus pensou antes da fundação do mundo, porque Deus o revelou isso. Deus revelou o plano de Deus para que ele pudesse ser revelado pelo profeta. Ou seja, Deus mostrou para o profeta mostrar para a humanidade o que ele fez, como foi, o que Deus pensou, como Deus planejou todo esse desenrolar para que ele pudesse ter uma família aqui na terra, sendo o grande Elohim, o existente de si próprio. Então, lá no Jardim do Éden, só recapitulando o que já falamos, ele fez aquele pacto com Adão e Eva, pacto condicional. O que é? Todos sabem o que é um pacto condicional. Se vocês fizerem o que eu disser, vocês viverão. Se vocês não fizerem, vocês morrerão. Esse era o pacto condicional. Deus mostrou para Adão e Eva que no jardim havia uma árvore que era proibido tocá-la. Mas como eu disse, Deus tinha na sua mente, Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, conhecendo o fim desde o princípio, conhecendo, o profeta chega a usar uma expressão assim, para que as pessoas entendam essa onisciência de Deus. O Ombrana disse assim, que Deus sabia quantas vezes uma pulga ia piscar o olho antes do mundo existir, quando aquela pulga viesse à existência. Então veja, esse é o grande Deus, o grande Elohim, que sabe todas as coisas. Então, quando ele planejou, quando ele desejou, estando sozinho no universo, sendo existente, o único existente, o existente de si próprio, diz o profeta, por isso o termo usado para se referir a ele no Velho Testamento era Elohim. Elohim, que significa o existente de si próprio. Ele se tornou com esse ofício de Deus. Veja, quando ele criou os anjos, então começou-se o ofício de Deus. Aí ele se torna o único Deus no universo. Por quê? Porque Deus, a palavra
Deus, você pode estranhar um pouco essa expressão minha, mas o profeta falou isso, que ele era Deus potencialmente, antes de todas as coisas, antes de tudo existir, Deus era Deus potencialmente, porque não havia nada que o adorasse. E a palavra Deus significa algo que é adorado, ou objeto de adoração. Então, pensando mais nessa palavra, mais nesse significado, algo que é adorado, ele não estava sendo adorado antes de criar os anjos. Ele era o Elohim, o existente de si próprio. Então, quando ele criou os anjos, aí manifestou-se esse atributo, esse ofício de Deus, porque ele estava sendo então adorado pelos anjos. Mas os anjos, não era possível os anjos pecar. Era impossível um anjo pecar. E Deus queria ser Salvador. Querendo ser Salvador, ele esboçou o seu plano, esboçou na sua mente todo aquele plano para que ele viesse a ser um Salvador, para que ele viesse a ser um curador. Além de Deus, ele queria ser Salvador, ele queria ser curador, ele queria ser libertador. Veja, e ele queria ser pai, ele queria ter uma família aqui na terra. Pois bem, para que isso acontecesse, então Deus esboça o seu plano, esboçou o seu plano na sua mente. E você sabe, eu quero dar uma pausa aqui para que responder a pergunta dos incrédulos. Não que eles mereçam a resposta para as suas perguntas, mas só para que dê uma fritada no seu cérebro. Imagine o universo. Vamos pensar assim, de uma maneira, uma metáfora, apenas uma comparação. Vamos dizer que no universo, nesse grande universo, que está, a Terra é uma pequena bola suspensa no meio desse universo. Veja, e há bilhões e trilhões de bolas, vamos dizer assim, globos semelhante à Terra, no formato da Terra ou em outros formatos, suspenso no universo. E aí o incrédulo que não acredita na existência de Deus, então quem é que controla tudo isso? Quem é que controla a Lua, sabendo que se a Lua mexer 1 milímetro, veja, se ela mexesse 1 milímetro além da sua rotação, veja o que eu estou dizendo, porque tem a rotação, ela tem a sua rotação, o Sol tem a sua rotação, todos os planetas têm a sua rotação. Imagine um planeta desse sair 1 milímetro do seu curso que ele tem que realizar. A Lua, se ela saísse 1 milímetro além da rotação que ela tem, o mar engoliria a Terra instantaneamente. Porque está tudo interligado, esses sistemas que controlam o universo. Veja, agora a pergunta é, quem é que controla isso? Eu lembro de ouvir uma entrevista para uma pessoa que cria em Deus, para um incrédulo que fez a pergunta, você crê que existe Deus? Ele disse assim, tá,
Vamos fazer uma comparação. Digamos que eu receba aqui, agora, uma Ferrari desmontada. Todas as peças de uma Ferrari desmontada. Como é que aquela Ferrari funcionaria se eu não montasse ela para ela funcionar? Simples assim. Ele tapou a boca do incrédulo desta maneira. Como é que funciona? Como é que funciona o universo? Quem controla esse grande universo? Quem controla? Veja, tá bom? Tá respondido. Como diz? Para mim não precisaria isso, mas para o incrédulo está respondido. Como funciona esse universo? Como que a lua está ali, o sol continuamente se levanta e se põe dias após dias, anos, séculos, milênios, está ali, nesse segmento. Veja. Então, aí nós temos uma Bíblia, voltando no nosso assunto. Aí nós temos uma Bíblia que já estava escrita, diz o profeta. O profeta disse que Deus, a primeira Bíblia que ele a escreveu no céu, que foi o zodíaco. Veja, o zodíaco. Mas além dessa primeira Bíblia, que é o zodíaco, Deus tinha essa Bíblia que ele transcreveu, e nós não somos espíritas, mas os espíritas sabem mais do que os chamados evangélicos, diz o profeta. Veja, ele transcreveu aquela Bíblia que já existia através dos seus profetas, os seus escribas que ele levantou, para transcrever aquilo que já estava no céu, escrita. A palavra de Deus já existia, porque está escrito em São João, capítulo 1, verso 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Pois bem, então nós temos essa grandiosidade desse plano salvífico de Deus de trazer o homem, ter uma família. Vamos dizer, Deus queria uma família, Deus queria ser pai, Ele queria ser salvador, Ele queria ser curador. Para que isso acontecesse, Ele criou, Ele desenvolveu o seu plano e começou a executar. Quando Ele colocou o primeiro casal, agora chegamos em Gênesis, capítulo 1. Agora estamos em Gênesis agora, capítulo 1. Agora Ele coloca ali no Jardim do Éden, um casal chamado Adão e Eva. Aliás, o nome era Adão. Veja, a criação, Deus criou o homem, mas a mulher, Ele tirou do homem. Veja, quando Ele criou o homem, Ele já criou a parte feminina no homem. Veja, depois Ele separou isso, tirando do homem a parte feminina. Pois bem, e fez o pacto condicional. Agora vai começar o desenrolar do seu plano.
de ser salvador, de ser curador, de ter uma família. Veja, mas ele queria homens, ele queria filhos e filhas que conhecesse o que ele fez por nós, para que nós fôssemos seus filhos. Ele queria nos adotar para que isso acontecesse. Ele queria que nós soubéssemos o que ele fez na sua mente, no seu plano. Veja, porque ele estava sendo adorado pelos anjos, mas ele queria uma adoração por motivos, vamos dizer. Ele queria ser adorado por uma razão, por um motivo, por ele nos ter salvado. Veja. Então, diz o profeta que ele coloca o homem e a mulher em uma plataforma de escolha. Ele deu a eles a livre escolha. Nós chamamos, a Bíblia diz, de livre-arbítrio. Livre escolha. Não existe nada mais democrático do que Deus. Deus é o maior democrata que existe no universo. Ele deu para o homem o livre arbítrio. E disse: se você comer daquela árvore que está no meio do jardim, naquele mesmo dia morrereis. De todas as árvores comereis, mas aquela árvore lá, que possivelmente vocês vê ela todo dia passando aqui. Oh, uma árvore andante? Sim. Aquela árvore lá, vocês não cheguem perto dela. Porque também havia tido uma guerra antes que Deus criasse todas as coisas. Ele criou aquele ser chamado Lúcifer, que era o anjo brilhante que havia no céu. Diz a história, diz a Bíblia, que ele era o mais bonito que tinha na criação. Veja, tudo isso fazendo parte do plano de Deus. Porque quando Deus pensou na salvação, quando ele pensou, ele criou um ser que também teve a sua livre escolha de querer ser maior do que Deus. Ele escolheu por si mesmo querer ser maior do que Deus. Deus sabe como ele, vamos dizer, quando a Bíblia diz assim, que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais, você pode pensar, mas como assim ele não se lembra? Ele tem esse poder de lançar no mar do esquecimento e não se lembrar mais daquilo. Então, quando ele fez o livre-arbítrio, é real o livre-arbítrio. Deus não empurrou, disse o irmão Brana, ele não empurrou Adão e Eva para cair.
Não. Eles é que escolheram. Então esse animal que já tinha rebelado com Deus, desceu para o jardim do Éden. Talvez chegou primeiro do que quando Deus criou Adão e Eva. Lá estava, na criação, Deus criou todos os animais, criou os répteis, as alimarias, e dentre essas alimarias estava a serpente. Veja. Outra resposta para o incrédulo. Macho e fêmea. Todos os animais. Macho e fêmea. Pois bem. Então, quando ele coloca ali o jardim do Éden, ali tinha esse animal, chamado serpente. A ciência nunca vai encontrar o elo perdido. A ciência encontrou que há um elo perdido. A ciência descobriu que há um elo entre o homem e o chimpanzé. Mas por eles não encontrar esse elo perdido, veja, por eles não encontrar esse elo perdido, então se desenvolveu uma ciência de que o homem é uma evolução do chimpanzé. Mas é porque eles não encontram esse elo. E é muito interessante, veja por que Deus, como Deus faz. É muito interessante eles não encontrar. Sabe por quê? Porque está muito claro na Bíblia. Mas como a ciência não pode afirmar a Bíblia, porque senão a Bíblia desmente tudo que eles inventaram, quando eles acham um osso que tem 5.999 anos. Até aí pode ter aquele osso. 5.999 mil anos. Veja bem. 5.000 anos e 999 anos. Esse osso pode ter essa idade. Mais do que isso, é mentira. É mentira. É mentira da ciência. Tá, um homem vai lá, cavuca lá, acha um pedaço de osso e fala assim, esse osso tem 200 milhões de anos. Eu sou obrigado a acreditar nisso? Se eles não acreditam em Deus? Se eles não acreditam na palavra que está escrita? Por que eu vou acreditar neles? Por que eu vou acreditar num incrédulo? Num incrédulo que você não pode nem falar em Deus perto dele? Por que eu vou acreditar nele se ele não acredita no Deus que eu acredito? Então é mentira. Então o osso pode ter 5.000 anos, 999 anos. Isso pode. Se ele falasse assim, ó, esse osso aqui é um osso de um dinossauro que tem 5.999 anos. Tranquilo. Beleza. Está dentro. Está dentro. Está dentro do que está escrito na Bíblia. Aí alguém diz, mas a
A Bíblia diz que Deus criou o mundo, sim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim, esse princípio pode ser bilhões de anos. Pode sim. Porque Deus não tem pressa, diz o profeta. Deus não tinha pressa. Deus não tinha pressa. Então, quando ele criou todas as coisas, ele criou um animal ali que andava, que falava, e esse animal conversou com Eva. Tinha uma faculdade mental e falava. E a palavra lá na Bíblia que diz assim: e a serpente era a animaria mais astuta que Deus havia criado, que estava no jardim. Eu faço um quadro assim, sabe? Eu faço um quadro, um pequeno quadro que eu faço do que aconteceu ali. O Lúcifer desceu e, sabe, ele enroscou numa árvore ali, ficou ali observando, sentou num galho de uma árvore e ficou observando os animais. Muito tempo. A Bíblia relata só os fatos que aconteceram. E sabe, ele ficou ali muito tempo vendo qual que daria mais certo para ele entrar. E a serpente era que se aproximava mais do homem. Ela falava. Não é que a serpente passou a falar. Não, ela já nasceu. Ela já tinha vamos dizer, essa semelhança que quer dizer que o chimpanzé tem do ser humano. A serpente era 10 vezes mais parecida com o ser humano, a ponto de falar como o homem. Eles não vão achar, não é que eles não vão achar. Se eles olharem na Bíblia, eles falam assim: ó, isso aqui tem muito a ver com o elo que nós estamos procurando. Mas se nós afirmar isso, eles vão desmentir tudo que nós falamos. Todas essas mentiras que nós contamos para eles vão desmentir nós. Então a ciência é impossível a ciência reconhecer esse elo como sendo o elo perdido. Mas muito interessante, que quando João Batista estava pregando, João Batista olhou para aqueles homens com a Bíblia debaixo do braço, com o Torá debaixo do braço. E João falou assim, olhou assim: rapaz, mas aquilo ali está parecendo com o pai deles, o Caim, que não era filho de Adão. Aquilo ali é raça de víbora. Nossa, Deus! Aqueles homens descendentes da serpente pelas atitudes que eles estão tomando com relação ao que Deus está realizando. É a atitude que fazia com que eles... Porque a atitude era do pai deles. A mesma atitude do pai que matou seu irmão. E ele só vivia querendo matar os profetas. Jesus disse assim: quais dos profetas que eu enviei? Eu enviei, vocês não mataram. Quer saber? Vocês são as serpentes. Mas parece homem.
anda, fala. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele colocou a semente, eu estou falando de Gênesis capítulo 3, quando Ele colocou a semente no ventre de Eva, a serpente, porque é isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, entendeu? Está lá, está muito claro lá. Deus proibiu de matar aquela semente. Falou assim, quer saber, você vai proliferar o mundo. Estava dentro do plano. Isso, estava dentro do plano de Deus. Abel morreu. Quando Caim falou assim, então agora todo mundo que me encontrar vai me matar. Deus falou assim, vai não. Você faz parte do plano. Sabe por quê? O meu filho vai fazer a diferença de você. Você vai ser assim, a prova que para ser o meu filho tem que fazer diferente de você. Serpentes, raça de víboras. É só fazer diferente. Veja, é só não ser religioso apenas. É só não bater no peito e falar que é uma coisa quando não é. Quando vê a mensagem do profeta, rejeita. Não toda ela. Agora eu já estou bem próximo aqui, já estou bem perto dos crentes da mensagem. Não estou falando de denominacional lá, que rejeita totalmente. Não. Estou falando de pessoas que pegam a mensagem do profeta e crê naquelas partes que lhes interessa. Porque veja só, eu ouvi uma pessoa dizer assim, e não importa quem seja, viu? Não importa quem seja. A pessoa disse assim, eu não creio em nada que o profeta não disse. Muito bom isso, maravilhoso, porque eu também não creio. Eu também não creio em nada que o profeta não disse. Certíssimo. Mas aí vem uma pergunta. Mas você crê em tudo que o profeta disse? Aí que está. A pessoa não tem um problema. Ela não tem um problema, que é crer em algo que o profeta não disse. Porque tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente crendo em algo que o profeta não disse. Tudo bem. Mas aí a pergunta é, você crê em tudo que o profeta disse? Esse é o teste. O Nombrana disse, faça o teste da palavra. Dê-lhe o teste da palavra. Qual palavra? Qual palavra? A palavra de Deus de hoje. Você, como assim? Sim, a palavra de Deus de hoje. Dá o teste para ele. Olha que o profeta disse assim, assim, assim. Você crê nisso? Não, mas... Bom, a pessoa pensa que está livre de um credo, de um dogma que ensinaram para ela, mas não está. Não está. E há uma facilidade tão grande de afirmar certas coisas que o profeta não afirmou. Veja, usa essa expressão. Eu não creio no que o profeta não pregou. Tá. Mas me mostra para mim na mensagem aonde que o irmão Brana... Olha, chega a ser absurdo isso. Porque o irmão Brana estando vivo, o irmão Brana estando pregando, qualquer coisa que o irmão Brana falou não tem relação, não tem como ter relação com... Porque o único que pôde fazer isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo pôde fazer isso porque era o plano de Deus.
Mas aonde que está na Bíblia um plano de Deus de um profeta morrer e depois ressuscitar para terminar uma obra? Aonde que está escrito isso? Na Bíblia. Agora eu vou para a Bíblia. Aonde que está prometido isso? Na Bíblia. Agora imagina o absurdo. Um profeta vivo aqui, pregando, e dizer assim, ele fala uma frase ali, e a pessoa entende, veja, a pessoa entende que o profeta está falando assim, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar e terminar a obra. Aonde? Aonde que a pessoa pode fazer isso? Pois bem, meus irmãos, são tantas coisas. Eu queria entrar aqui no parágrafo maravilhoso aqui, mas a gente vai falando e gravação precisa ser mais curta, para não cansar muito. Eu vou dar continuidade. Eu quero daqui, pegar desse ponto aqui que eu estou falando e continuar. Tá bom? Na próxima programação, se o Senhor nos permitir. Tá bom? Deus abençoe. Ficou meio assim que o assunto ficou meio pela metade. Mas guarda essa frase aqui então. Eu não creio em nada que o profeta não disse. Você faz muito bem em fazer isso. Qualquer ouvinte meu que está ouvindo essa mensagem faz muito bem em não crer em nada, mas mais nada mesmo que o profeta não disse. Tá muito bom, corretíssimo. Mas fica essa pergunta. Mas você crê em tudo que o profeta disse? Nós vamos encerrar com essa pergunta. Você crê em tudo que o profeta disse? Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Se o Senhor nos permitir. Senhor, eu aqui agora para louvar teu santo nome, porque tem sido tão bom pra mim. Então desde o nascer do sol até o entardecer,